Olá pessoal, vou explicar agora para vocês aqui uma maneira de criar o exercício da perspectiva atmosférica utilizando o Blender. Vamos utilizar uma ferramenta específica aqui dentro do Blender, né? Que é o uso das camadas pelo Grease Pencil. Inicialmente o Blender, né, a gente vai utilizar aqui na versão 4.0. Na verdade existem versões mais recentes do Blender, mas a gente vai utilizar essa versão nesse momento aqui, e certamente tem algumas ferramentas, algumas interfaces modificaram para a última versão, especialmente o Grease Pencil, mas a gente vai utilizar essa versão anterior. No software a gente tem algumas possibilidades de iniciar a partir da interface dele, da tela inicial. Uma delas é entrar pelo modo geral, onde a gente vai ver, a gente já tem uma prévia aqui do ambiente atrás, com o posicionamento de câmera, a gente tem o cubo aqui atrás dessa imagem. Tem também a escultura em uma outra opção, mas a gente vai começar pelo 2D Animation, onde a gente tem os recursos do Grease Pencil. Iniciando aqui, então aqui já me direciona, já indica o Grease Pencil, que eu estou dentro do ambiente do Grease Pencil. Estou no Draw Mode porque eu já estou acionado aqui o Stroke, né, o olhinho. Eu tenho a possibilidade também de modificar, caso eu queira, aqui no meu Draw Mode, o lápis ou caneta, alguns tipos de caneta, enfim, tipos de textura iniciais de traço. Eu vou nesse momento a gente não vai trabalhar exatamente com essas ferramentas. Eu tenho aqui dentro da interface do Grease Pencil, né, só para a gente ter uma noção meio geral aqui, a gente pode adicionar um canvas também. Esse canvas ele é o grid cartesiano. De cara assim a gente tem o grid cartesiano como uma opção mais clara, assim, que aqui tem uns valores, né? A gente pode tanto reduzir a aparência dele, ele fica bem sutil na imagem, para trabalhar, né, nessa interface aqui, ou deixar ele intenso para gente, caso a gente precise de alguma precisão de desenho. A gente também pode acionar o grid também, de modo geral, ele pega todas a área aqui. E para entender também a interface, a gente está no modo frontal, né, ortográfico frontal. A gente vê pelo ícone aqui, vê por aqui também. Aqui tem o grid cartesiano, aqui a gente tem a interface mostrando que a gente está de frente aqui para o eixo Y, e aqui também está escrito visão frontal. Dentro dessa visão de câmera, eu vou importar alguns desenhos. Os desenhos, enfim, algumas pessoas trabalham no Photoshop, eu tenho trabalhado no software livre, então o desenho que eu vou importar é esse aqui do GIMP. O GIMP funciona de maneira parecida com o Photoshop, tem alguns recursos básicos do Photoshop, não exatamente Photoshop, mas ele possui alguns recursos possíveis. A vantagem de ser um software livre. Eu vou agora importar. Para importar a imagem, eu preciso acionar um add-on. Aqui o Blender tem algumas ferramentas aqui que a gente pode utilizar, que são externas ao programa de modo geral. Eu vou importar a imagem foi criada no GIMP, exportei como PNG. Aqui na opção aqui do Blender eu posso vir em Preferences, e aqui nas preferências eu vou em Add-on. Caso não esteja instalado ainda, eu vou selecionar aqui, importar e exportar imagens como planos.
tá? Então ele está habilitado aqui, mas se não tivesse eu ia marcar para poder ser utilizado aqui dentro do software. Agora eu venho aqui, imagem, importar, e eu vou importar as imagens como planos. Selecionei todas as imagens quando importei, então agora a gente tem todas as imagens aqui posicionadas. Bom, agora selecionar todas as imagens, eu posso selecionar usando todas as imagens aqui. Então vamos, aqui tá todas elas, vamos pegar aqui cada uma delas. A gente está vendo que está no eixo 0, aqui vamos zerar também. Zerar todas as figuras aqui. Depois de todos eles selecionados também, vou centralizar em relação ao meu ponto central aqui, que eu deixei já estipulado para GX. Vou deixar no meio aqui da câmera, GZ. Justamente eu no software, no GIMP, eu apoiei os quadros pensando no grid, então utilizei ele como também recurso para a gente trabalhar aqui os planos. Aqui são as renderizações, né? Eu tenho aqui para a gente ver, mas para a gente ter uma noção melhor dos planos, da organização desses planos aqui, vamos primeiro organizar eles em relação à profundidade. A gente viu que essa é, na verdade, o recurso principal aqui no Blender, né? Então, se eu rotacionar a câmera aqui, a gente vai ver que todos os planos estão no mesmo lugar, na mesma linha, né, de organização. E o que eu vou fazer é selecionar cada uma delas, posicionando ao fundo. Então, esse quadro aqui eu vou botar para como se fosse 4 metros. O plano intermediário eu vou botar para aqui no eixo Y 2 metros. E o primeiro plano eu vou manter onde está. Então agora eu já tenho uma simulação pela câmera de perspectiva. Se eu voltar a câmera original frontal, né? Câmera frontal, a gente está vendo que os planos estão entrelaçados como estava lá no software, no GIMP. Vou utilizar aqui como recursos de câmera. A gente está na câmera em perspectiva. A gente viu que dá uma diferença em relação, porque aqui planifica tudo e a gente vai conseguir visualizar melhor ainda com o recurso da câmera. Para isso eu vou selecionar a câmera aqui. A câmera tem as suas configurações aqui também. E eu vou utilizar a noção de profundidade. Quando eu acionei a noção de profundidade, ele deu um foco, desfocou geral. Eu tenho que primeiro direcionar para onde eu quero o foco. Posso escolher algum plano desses, né? Ou pelo conta-gotas, ou vir aqui e dizer qual plano. Vou escolher o primeiro plano para ter o foco. E aqui, na medida que eu tenho uma abertura de câmera
abertura do diafragma, né? Eu vou tendo mais nitidez ou menos nitidez, dependendo da profundidade aqui do objeto. Aqui vou importar 2 planos para utilizar como um como se fosse uma água, o outro como se fosse um céu. Então vou fazer a mesma situação que eu fiz antes, que é importar imagem como planos. Utilizei aqui a paisagem, vou colocar ele no meu último plano aqui, como vou botar aqui como 5. Agora ampliar aqui, escala. Então, aqui como fundo eu vou colocar também como se fosse um mar. Eu não estou preocupado com a resolução, tá, gente? Porque eu estou utilizando aqui, a imagem já tem uma resolução um pouco mais alta, mas de qualquer forma por isso que eu vou esticar muito essa imagem aqui diretamente. Então vou duplicar aqui essa imagem, Shift D. Vamos ver aqui. Vou rotacionar. Então, rotacionar no eixo X. Deixa eu voltar aqui para a minha tela inicial, frontal. Então, e eu vou botar na base aqui da câmera. Eu vou rotacionar aqui. Agora eu vou no Edit Mode para poder modificar aqui essa aresta. Edit Mode, eu vou selecionar essa aresta aqui. Então, G, Y, que ultrapasse aqui. E essa aqui, G, Y, que a gente tem ela para frente. G, Y, GX. Deixa eu selecionar de novo aqui no Edit Mode, GX para ampliar. Deixa eu posicionar aqui. Eu vou esticar esse plano até ele fechar no plano de fundo. Então, GY. Deixa eu selecionar aqui esta, pronto. GY. Até distante aqui. Formou uma espécie de base, né? De Y. Vou rotacionar para a gente ver. Então a gente tem os planos já todos eles configurados. Vou voltar aqui no Liberty Mode. E agora eu vou colocar a opção de renderização também. Mas antes vamos ver a câmera novamente para a gente fazer alguns ajustes aqui. Ação que está fora de foco ou dentro do foco, né? A gente pegou a imagem do primeiro plano.
e a gente vai distribuir algumas anotações aqui, só para tentar colocar um foco maior aqui nesses outros planos. Eu poderia fazer um reflexo, a gente pode criar ainda novas camadas usando o desenho, né? Na opção aqui do Grease Pencil, é o que a gente vai fazer agora um pouco. Uma coisa que eu vou modificar, ela está coincidindo muito com esse ponto aqui de contato, né? Eu vou modificar esse plano aqui, plano intermediário, então G, reposicionar apenas para dar até para aumentar um pouco o contraste aqui nessa volta como se fosse uma montanha, né? Voltando para a câmera, eu vou modificar aqui mais, então quanto maior o número, mais eu mantenho o foco em toda a paisagem. Então eu vou diminuir, por exemplo, para 0.5, por exemplo. A gente vai ver que deu um desfoque bem grande aqui nas últimas camadas. Vamos ver um intermediário aqui, 3. Como fica, a gente pode até aumentar mais ainda. Então 1,5. Então já dá pra gente ter uma noção de que houve um desfoque aqui nos outros planos, né? Mantendo o foco no primeiro plano. Bom, podemos agora realizar a renderização. Para o render, a gente vai colocar algumas configurações aqui. Primeiro essa imagem aqui como câmera, né? Então o tipo de render vem como default weave, mas a gente vai botar os circles. Nos circles a gente vai ver que a qualidade da imagem melhora também. Aqui a gente vai botar a CPU, tem o CPU e o GPU, a gente vai botar o GPU, marcando the noise aqui, que ele permite, né, uma resolução mais definida, mesmo com baixa resolução. E nos samples a gente coloca uma quantidade menor, aumentando na resolução. Aqui na saída a gente vai aumentar a resolução. Aqui a gente for melhor aqui de configuração. Por exemplo, vou botar 200% na imagem. E por fim a saída, né? PNG como formato. Bom, aqui está as principais definições aqui para o uso de uma renderização mais rápida. Só para visualizar no final aqui, a gente tem os planos. Caso queira acrescentar mais algum detalhe de desenho, por exemplo, como a gente está no Grease Pencil, a gente pode acrescentar uma quantidade maior aqui de traço, né? Então vamos entrar aqui no Draw Mode. Então a gente voltou aqui para o Grease Pencil. No Grease Pencil a gente pode duplicar mesmo uma camada, né, de desenho, ou então voltar desenhar aqui diretamente. Só vou desenhar numa camada, mas a gente poderia ter as 3 camadas aqui das montanhas, né, na posição. Esse stroke está na mesma posição, está tudo zerado aqui, né, então está na mesma posição desse primeiro plano. Vindo aqui na olhar para a perspectiva, posso acrescentar alguns detalhes que vão trazer para o primeiro plano, né?
um pouco um número maior de detalhes. Vou pegar aqui o tipo de lápis, por exemplo. No suco eu consigo desenhar diretamente aqui alguns detalhes caso eu queira acrescentar, né? Detalhes a traço mesmo com a caneta. Enfim, vou gerar agora a renderização. Cada vez mais que eu uso detalhes também faz com que isso gere para mim um primeiro plano. Poderia acrescentar o espelho d'água, por exemplo, né? O reflexo da água nos planos atrás também. Mas agora eu vou gerar a renderização para a gente finalizar essa etapa aqui do trabalho, caso quisesse retornar para a finalização posterior.